Não coma pão antes de ver isso. Meu nome é Bruno Carmona, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre o pão. Pão francês, pão de forma ou qualquer outro pão. Será que ele é o vilão? Será que ele é o mocinho? Será que ele atrapalha nos seus resultados? Vai te fazer engordar ou vai te fazer emagrecer? E aí? Você tem noção se o pão pode estar te atrapalhando nos seus resultados? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre ele para você entender de uma vez quando ou não, colocar esse pão na sua dieta. Então, solta a vinheta. O famoso pãozinho, amados por muitos, odiados por poucos, temidos por algum, mas e aí? Você gosta ou não gosta de um pãozinho na sua alimentação? Deixa aí na descrição desse vídeo, deixa nos comentários que eu quero saber. Hoje eu vou falar tudo sobre esse alimento e se realmente faz sentido você colocar ou não na sua alimentação. E se você quer saber se tem diferença em utilizar o pão ou o pão integral, assiste até no final desse vídeo que lá eu vou concluir sobre isso. E não se esqueça, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver conteúdo novo e vamos embora! Então eu te pergunto, por que o pão é ruim? Por que o pão é ruim? Porque vai manteiga nele? Mortadela? Brincadeiras à parte, a gente precisa entender, o que tem de ruim nesse alimento para realmente julgá-lo bom ou ruim. Então vamos lá. O pão é um alimento composto por vários macronutrientes. Na verdade, ele tem os três, Tem um pouco de proteína, que vem dos vegetais, tem carboidrato e também tem gordura, A gente tem ali fibras também nesse pão. Porém, o pão integral tem um pouquinho mais de fibra do que o normal. E você vai entender no final desse vídeo se isso faz uma grande diferença e no que pode ou não pode te ajudar. O pão é fonte de carboidrato, principalmente por mais que ele tenha outros macronutrientes, ele é fonte de carboidrato, um polissacarídeo, que vem ali do amido. Então ele vai virar açúcar no sangue como qualquer outra fonte de carboidrato, mas esse não é um problema, tá? O alimento virar um alimento fonte de carboidrato, virar glicose, virar açúcar, não é um problema. Entenda que você tem funções metabólicas que vão regular. A questão é a seguinte: o quanto você consome de pão e se esse pão está acima da quantidade ideal do que você deveria consumir. E qual a quantidade ideal? A quantidade ideal vai depender se você está em superávit calórico ou déficit calórico e qual o seu objetivo. Então, se você quer perder peso e você já está consumindo mais calorias do que gasta, não é o pãozinho que está te fazendo engordar e nem é o pãozinho que vai te fazer engordar. É o superávit, essas calorias consumidas além do que foi estipulado para você, do que você deveria consumir, do que você gasta, que realmente vai te fazer engordar e não o pãozinho. É claro que se você consumir o pão por ele ser um alimento de alto índice glicêmico, por mais que o pão tenha um carboidrato complexo, tá bom? E não um carboidrato simples, por mais que ele seja fonte de um carboidrato complexo, o índice glicêmico desse alimento, a carga glicêmica é alta, o que faz com que a conversão de glicose no sangue seja mais rápida. Mas isso pode ser facilmente resolvido, Já ensinei aqui estratégias que podem te ajudar a diminuir esse índice glicêmico. Inclusive eu vou deixar o card aqui, onde eu explico sobre o índice glicêmico dos alimentos. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender um pouco melhor de como abaixar o índice glicêmico desse pão, fazendo com que ele se encaixe no seu plano perfeitamente, sem você se preocupar com essa questão de aumentar ou não a glicemia. Então, o quanto é importante esse índice glicêmico,
na sua alimentação? Tudo depende. Se no contexto geral da sua alimentação você só consome alimentos de alto índice glicêmico, você está em superávit calórico, está sobrepeso, tudo isso vai influenciar para que você ganhe gordura de forma mais fácil. Mas, se você está em déficit calórico, uma situação onde você consome menos calorias do que gasta e você consome alguns alimentos, né, não grande parte da sua dieta, mas alguns, independente do horário, você consome alguns que têm um índice glicêmico mais alto, não é isso que vai te fazer ter uma resistência à insulina, que vai atrapalhar ali no funcionamento da insulina. Ela vai captar facilmente, né, essa glicose que acabou sendo convertida rapidamente e vai levar para o estoque ali, que seja no glicogênio ou se estiver em superávit calórico, vai acabar levando ali como reserva energética, como fonte de gordura, certo? Então, isso não é um grande problema, até porque, já falei, né? Clica no card que eu deixei disponível falando sobre como abaixar o nível de glicemia desses alimentos, né? O índice glicêmico, a carga glicêmica dos alimentos, que você já vai resolver esse problema do pãozinho. É claro que consumir o pãozinho sozinho vai sim ter uma carga glicêmica maior, porém você pode usar de outras estratégias, né? Como colocar ali alimentos fonte de gordura, proteína, junto com esse pão, que com certeza vai trazer um controle aí dessa liberação de glicose na corrente sanguínea. Você fica todo confuso com essa questão, né, do que você deve ou não deve comer. Pare de perder tempo, procure um profissional para te ajudar. Vou deixar um antes e depois aqui de um dos meus pacientes para você ver. E se você gostou, quer ter acompanhamento comigo, né, que seja online, atendendo todo o Brasil e até fora do país eu atendo, beleza? Ou que seja presencial, a gente pode ver qual o melhor plano que se adere para você. Clica no link que vai estar na descrição aí, vou deixar tudo certinho para você vir e a gente conversar, explicar um pouco melhor e resolver os seus problemas, que você vai ter resultado aí de uma vez por todas. Dependendo do horário, né, que a gente chama de nutrient time, consumir alimentos com alto índice glicêmico pode até ser benéfico, tá? Vamos pensar ali numa situação onde você vai treinar, né, ou no pós-treino. Você poderia estar consumindo facilmente alimentos com alto índice glicêmico, porque, um exemplo, no pós-treino, você utilizou ali toda a sua reserva energética, o glicogênio, para poder ter um bom desempenho no seu treino, onde há necessidade de repor esse glicogênio para também diminuir o catabolismo proteico, né, e melhorar ali novamente a sua energia, retomar, né, renovar a sua energia, seu glicogênio. Então, consumir ali alimentos de carboidrato com alto índice glicêmico seria uma boa estratégia, muito válido, né, dentro do Nutrient Time. Então, existem alguns horários que até faz mais sentido, né, colocar esse tipo de alimento, mas independente do horário, o que mais importa é o contexto geral da dieta. Nada muda se você consome 10 pães aí depois do treino achando que vai ser benéfico. E aí no final das contas você queria emagrecer e está gerando um superávit calórico gigantesco. Então tudo tem que ser muito bem elaborado de acordo com o contexto geral do plano alimentar, não só com relação aos horários que você vai consumir esse carboidrato de alto índice glicêmico, que seja o pãozinho ou outro. Colocar o pão na sua dieta faz parte de uma boa estratégia? Sim, faz parte de uma boa estratégia, como também não pode não ser, né? Tudo depende do contexto, como já citado. Mas se você consome esse pão, que tem um alto índice glicêmico, sozinho, um exemplo que você coma só o pão ali no café da manhã, você vai ter pouca saciedade, você rapidamente vai sentir fome novamente, o que não seria muito estratégico. Por isso você deve colocar alimentos fontes de fibra, gordura ou proteína, né, junto na refeição, o que traria mais saciedade e você não teria a necessidade de comer outro alimento muito próximo daquele que você acabou de comer, porque você não gerou nada de saciedade e a fome veio muito rapidamente. Então, tudo depende do contexto também da refeição, né? Então, o pão, ele é um ótimo alimento, não tem essa de que o pão vai me engordar, não vai engordar, tá? A não ser que você já esteja em superávit calórico, aí o problema não é o pão, o problema é a distribuição dessa dieta, é o saldo calórico total do dia, né? Então tem outras coisas que influenciam e não é o pão o problema. Assim como não existe um alimento que é ruim e outro que é bom, não existe isso, né? Tudo é possível dentro de um plano alimentar, desde que bem encaixado, bem distribuído. E o pão integral?
O pão integral, assim como o pão feito com farinha branca, tem praticamente as mesmas quantidades de caloria, proteína, carboidrato, gordura, porém o integral tem um pouquinho a mais de fibra, que é muito pouco, tá? Por mais que ele tenha esse pouquinho de fibra, ainda vai continuar sendo um alimento aí com uma alta carga glicêmica, o que não muda comparando com o pão branco, tá? Então não faz diferença você consumir o pão integral ou o pão branco. Na realidade, né, algumas pessoas acabam consumindo o pão integral, que na realidade não é integral, se iludindo, né, achando que está tendo algum benefício, quando na realidade está consumindo o pão integral, que aí você olha na composição, os primeiros ingredientes ali é farinha branca, e às vezes tem muito pouco de farinha integral, o que faz dele um alimento com pouco teor de fibras, né? E acaba não sendo um alimento rico em fibras, não tendo, né, ali uma composição de um alimento integral realmente. Então tem que tomar cuidado. Isso acontece em vários alimentos, né? Por ter um pouco de farinha integral já é considerado integral, porém se você olhar na tabela nutricional, né, olhar nos ingredientes que tem aquele alimento, se a farinha integral não é o primeiro alimento, provavelmente ela não é o ingrediente que mais é abundante naquele alimento. Então, sendo assim, pode ser que você esteja comprando um pão que é julgado como integral e na realidade tem praticamente as mesmas coisas que um pão branco. Então, no final das contas, não faz diferença consumir o pão branco ou o pão integral, principalmente, né, se você está comprando um integral que não é integral. E o glúten? Muita gente fica preocupado com o glúten, né? Ah, mas o pão tem glúten, meu Deus. Você é celíaco? Tem algum tipo de intolerância ou alergia ao glúten? Se a resposta for não, então você não precisa excluir o glúten da sua dieta, da sua alimentação. Isso não é cabível para você, apenas para aquelas pessoas que têm, né, essa certa intolerância, alergia ao glúten, e aí há necessidade de excluir o glúten da dieta, seja do pão ou de qualquer outro alimento que tenha glúten. Caso contrário, ele não vai ser um problema para você. Pare de gastar dinheiro com alimentos sem glúten, integral, sem a necessidade, ok? Seja inteligente, use esse dinheiro para investir em outros alimentos que vai te trazer ali mais conforto para a sua alimentação, vai te trazer mais flexibilidade e faz mais sentido, né? Ao invés de ficar gastando com pão sem glúten, porque você ouviu falar a blogueira que falou na internet que o pão sem glúten era melhor. Então cuidado com quem passa essas informações para você. Você quer que eu faça um vídeo falando sobre o glúten, explicando um pouco melhor? Deixa aí nos comentários. Se você quiser, eu vou fazer um vídeo falando sobre o glúten para acabar de uma vez com todas sobre esses mitos que existem por trás do glúten. Então, resumindo, o pãozinho não é um vilão, seja ele branco, integral, um pão de forma, um pão francês, um pão australiano, seja qual for o pão, não é um vilão. Pode ser até um pão caseiro, ok? O pãozinho é um alimento muito gostoso, muito paliativo. Eu adoro e tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo gostam também e talvez tenha até excluído da sua alimentação por esses medos e mitos, né, citados nesse vídeo. Então, não precisa excluir o pãozinho da sua alimentação. O que precisa é ajustar a sua alimentação para deixar ela em déficit ou superávit calórico, né, de acordo com o seu objetivo e encaixar esse pão dentro da sua alimentação. Seja ele 1, 2, 3, 4, 10, não importa. Tem que estruturar o plano para realmente ver o quanto você poderia ou não poderia comer e ainda assim ter os resultados que espera. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esquece, ativa o sininho para você receber quando tiver novos vídeos aqui no canal. Deixa aquele like que ajuda demais. E vambora!